pessoal, conforme mencionado na videoaula 1.4, estudos recentes na área da CSL consideram a aprendizagem colaborativa como diferente da aprendizagem cooperativa. No caso do modelo 3C de colaboração, a dimensão cooperação não estabelece essa diferença. Logo, o uso desse termo será empregado para ambas as situações de aprendizagem em grupo, ou seja, com ou sem a divisão de tarefas. Para o melhor entendimento da dimensão da cooperação, na videoaula de hoje irei apresentar para vocês um importante elemento do trabalho em grupo, as atividades colaborativas. No planejamento das atividades colaborativas, é importante delimitar os recursos a serem utilizados no intuito de assegurar que os objetivos de aprendizagem individuais e do grupo sejam alcançados com eles. Nesse contexto, existem alguns modelos de atividades que utilizam ferramentas como wikis, fóruns de discussão e sistemas de bate-papo. Vamos entender melhor o uso dessas ferramentas. O wiki é uma ferramenta para a construção colaborativa de textos disponível na web que funciona como um editor de texto tradicional. A partir dele, é possível inserir imagens, links, animações, bem como utilizar recursos de formatação de textos. Os participantes dessa atividade podem incluir, modificar ou excluir uma informação. Dessa forma, as contribuições realizadas no texto podem ser visualizadas de imediato por todos os membros do grupo. Basicamente, uma atividade wiki inicia com as orientações do professor sobre o tema da atividade e com algumas configurações, por exemplo, criação do grupo e permissão de visualização ou não das atividades que serão desenvolvidas. Os fóruns de discussão são indicados para situações em que se deseja promover discussões que exijam reflexão aprofundada, com elaboração de argumentos e contra-argumentos. Para utilizá-los, é necessário inicialmente definir o seu propósito. Por exemplo, qual é o objetivo de criação do fórum? Responder às dúvidas dos alunos, promover a interação dos participantes, estimular a construção de comunidades de aprendizagem ou permitir a realização de atividades específicas. Dependendo da finalidade, é necessário definir como serão realizadas as interações para evitar que os membros se percam nas discussões. Nesse sentido, o sistema de ensino à distância Moodle possibilita a criação de diferentes tipos de fóruns de discussão. Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, fórum geral. Esse formato é aberto a todos os participantes de um curso, incluindo alunos, professores e tutores. Trata-se de um modelo de fórum usado para promover a interação dos participantes, uma vez que qualquer indivíduo pode criar um tópico de discussão. Segundo, fórum de perguntas e respostas. Nesse tipo de fórum, os participantes só podem visualizar as contribuições dos colegas depois que fizerem a sua postagem. Esse modelo é indicado para situações em que os alunos precisam postar o resultado de uma atividade que não possui influência com as postagens dos colegas. Terceiro, fórum de um tópico para o usuário. Como o próprio nome indica, esse tipo de fórum permite que cada participante crie um único tópico de discussão. Esse modelo é indicado nos casos em que o resultado de uma atividade deve ser avaliado pelos colegas. Nesse caso, é importante que o mediador do fórum esclareça algumas questões. Por exemplo, qual a data limite para as postagens das atividades com novos tópicos? Quantas atividades cada aluno deve comentar? Até quando as atividades podem ser comentadas? E assim por diante. Quarto, fórum de discussão simples. Nesse formato,
o professor define o tema de discussão para que os alunos debatam sobre o assunto. Nesse caso, também é importante esclarecer algumas questões. Por exemplo, a postagem obrigatória será levado em conta o número de postagens, há limite de postagens por aluno, dentre outros. Além disso, ao final, um tutor ou professor deve elaborar um fecho, reunindo e articulando as principais contribuições e conclusões elaboradas pelos alunos. Bom, independente do tipo de fórum, é importante que sempre tenha um mediador acompanhando as discussões para assegurar que as conversas entre os participantes não desviem do foco de criação do fórum. Por fim, temos os sistemas de bate-papo, também conhecidos como chats. Diferente dos fóruns de discussão, esses sistemas possibilitam o desenvolvimento de atividades que simulem o caráter dinâmico da interação face a face. Os chats podem ser usados para tomada de decisões em equipe, utilizando, por exemplo, a técnica de brainstorm para coletar a opinião dos participantes sobre uma temática específica. Para o uso dos chats no contexto educacional, é necessário estabelecer alguns pontos. Primeiro, mostrar a diferença entre chat comum e chat educacional. Como os chats estão normalmente relacionados à diversão e à interação descompromissada, é importante conscientizar os alunos sobre o seu uso como ferramenta pedagógica. Para isso, deve-se evitar o uso de apelidos e interações reservadas, ou seja, fora do contexto do grupo. Segundo, especificar o tema de discussão. No intuito de evitar discussões paralelas, é importante definir o tema de discussão com antecedência, juntamente com a data e o horário do chat. Dessa forma, os alunos podem se preparar para a discussão com o intuito de contribuir de forma mais eficiente e menos superficial. E terceiro, efetuar o letramento digital dos alunos, que consiste em mostrar as particularidades da comunicação textual por chat para evitar, por exemplo, a sobreposição de perguntas. Para isso, pode-se estabelecer a interação em turnos alternados, ou seja, orientar os participantes a aguardar a resposta do interlocutor antes de enviar uma nova pergunta. Outro elemento ligado ao letramento digital está relacionado à falta de linguagem corporal e facial nesse ambiente, que pode ser amenizada pelos emojis e formatação dos textos, por exemplo, tamanho, cor e tipo da fonte, para demonstrar o ritmo, a entonação e a velocidade do que se deseja expressar. Outro aspecto consiste em familiarizar os alunos sobre as variantes linguísticas comumente utilizadas nos chats, por exemplo, abreviações, estrangeirismo e onomatopeias. Bom, assim como nos fóruns de discussão, ressalta-se a importância de sempre ter um indivíduo para mediar as conversas no chat, para garantir o bom andamento das discussões. Além disso, é importante, na fase de planejamento da atividade, definir de forma clara o objetivo de uso dessa ferramenta, bem como os temas de discussão a serem conduzidos. Bom, pessoal, por hoje ficamos por aqui. Obrigada pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau!